Olá pessoal, bom dia a todos. A gente vai dar continuidade na nossa disciplina de anatomia veterinária e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre o crânio, as suas estruturas e a sua fisiologia. Então vamos lá. Pessoal, o crânio, ele faz parte do sistema esquelético. Então o crânio ele vai ter o cérebro, que vai ter justamente essa região do encéfalo. O encéfalo ele faz parte do sistema nervoso central dos animais. E esse órgão, pessoal, ele tem como função assim principal receber as informações, né, que podem vir tanto da região interna do organismo do animal, quanto da região externa, ou seja, ele recebe e processa as informações. É como se ele fosse um órgão que conseguisse enviar comandos para o cérebro em relação aos músculos, aos estímulos, reações. Então, como eu tinha falado, né? Ele faz parte aí principal do sistema esquelético. E aí, pessoal, o encéfalo, ele é formado pelo cérebro, como eu tinha comentado, né? Que é formado pelo telencéfalo, diencéfalo, cerebelo e tronco encefálico, ok? E aí, pessoal, nós temos aí que o crânio, ele vai ter muitos ossos, sejam eles impares, né? Sejam eles mais de um osso, ou sejam ímpares, como ossos únicos. Então, esses ossos, eles vão se encaixar, vão formar essa estrutura mais rígida, como se fosse uma estrutura de proteção. E aí os ossos do crânio, quando a gente for perceber, os nomes são bem parecidos, ou até mesmo iguais na anatomia humana, né? O que vai diferenciar para a anatomia veterinária é algumas particularidades que a gente pode estar encontrando. Então, a gente vai ver agora, pelas figuras, os nomes dos ossos. Então, pessoal, nós temos aqui o crânio, ele serve principalmente, sua função é como proteção para o encéfalo, os órgãos dos sentidos, e serve também como abertura para a passagem do ar, principalmente na face, né? Que a gente vai encontrar os ossos ocos, que conseguem passar ar e alimento também, ok? Então, por exemplo, se a gente for ver os ossos de uma ave, a ave ela tem os ossos mais ocos, ossos mais leves, né, para ela conseguir realmente voar. E esse osso, ele consegue fazer essa passagem de ar para o animal conseguir respirar. A maior parte dos ossos do crânio, ele tem uma classificação que a gente chama de plana. São ossos desenvolvidos em membranas, né, de acordo com o seu processo embrionário, de acordo com a sua formação óssea. E nós temos também as articulações, sejam elas móveis ou imóveis. As móveis nós vamos ter dois, principalmente, né? A mandíbula, no caso, ela está conectada na região do crânio, então a gente percebe que justamente essa articulação ela consegue se mover, e o ocioide que fica na região do pescoço. E temos as articulações imóveis, são aquelas que não conseguem se mexer de forma alguma, que são as suturas, que são as uniões entre os ossos. São aquelas linhazinhas pontilhadas que a gente vê nas figuras. Então, aqui nós temos a vista ventral. A vista ventral quer dizer que eu estou olhando por baixo, né? Estou olhando praticamente dentro aí da caixa craniana, só para mostrar para vocês. A vista dorsal eu estou olhando por cima, como se fosse uma vista superior, né? E aí eu consigo ver diversos ossos que fazem parte da estrutura externa do crânio. E aí, pessoal, dentro da anatomia veterinária, nós temos alguns tipos de crânio. Nós temos os animais que são dolicocefálicos, ou seja, são aqueles animais que eles possuem a cabeça um pouco mais longa, né, e estreita em relação à testa. Então, por exemplo,
eu tenho aqueles animais que eles vão ter o focinho mais alongado, muito mais alongado, né, do que propriamente o crânio, ok? Então, tá aqui, ó, exemplos clássicos, né? Nessa figura mostra que a cavidade nasal, ela é muito maior, vou mostrar aqui para vocês, ó, olha só, a cavidade nasal ela é muito maior em tamanho, em comprimento, do que propriamente o crânio, certo? Exemplos clássicos, o salsichinha, que é o dachshund, né? Ele tem um focinho bastante alongado, mais do que o crânio, e o border collie também. Então, são animais dolicocefálicos. E aí nós vamos ter também os braquicefálicos. Os braquicefálicos são animais que possuem o focinho mais encurtado, bem encurtado, né? Como se fosse aquele focinho achatado. Então, como vocês estão vendo nessa figura, eles têm um crânio em formato diferente, né? A cavidade nasal ela se torna o contrário dos dolicocefálicos, ou seja, a gente percebe justamente aqui, ó, que a cavidade nasal ela é menor em tamanho do que propriamente o crânio. O crânio se torna maior do que a cavidade nasal. Exemplos, os pugs, os bulldogs, os pequinês, o gato persa, né, por exemplo, que são animais braquicefálicos. Esses animais eles têm uma tendência a desenvolver problemas respiratórios, né, justamente por não possuírem uma abertura adequada das narinas. Então, eles podem apresentar futuramente, certo? Alguns animais. Então, nós temos aqui justamente outros exemplos de cães, né? Nós temos o Bulldog, que são braquicefálicos também, o Shih Tzu e o Pequinês, né? Como eu tinha mostrado para vocês. Como a gente consegue perceber, o focinho bem pequenininho, o nariz bem pequeno, uma abertura, uma cavidade nasal menor e, consequentemente, tem uma predisposição, né? Como eu tinha comentado, de desenvolver problemas respiratórios, ok? Mais do que os dolicocefálicos. E aí nós vamos ter os animais intermediários, que são os mediolíneos, também chamados de mesaticefálicos. É como se fosse um meio termo entre os dois tipos, né? Então, eles têm uma cabeça média com comprimento moderado, uma largura maior do que os dos dolicocefálicos. Os dolicocefálicos é um pouco mais estreito. Já os mesaticefálicos, eles têm uma largura maior um pouco. O focinho tem um comprimento igual ao do crânio ou ligeiramente inferior, tá? Então, como se fosse um meio termo. Nem o crânio é maior, nem o focinho é maior. Exemplo de animais, vamos ter aí os beagles, né? Bem característico, e os bulls terriers, que também é outro exemplo. E aí, pessoal, nos ossos do crânio, nós vamos ter um crânio que faz parte, assim, da testa do animal, né, da fronte, que a gente chama de osso frontal. Então, são dois ossos que vão se situar na porção anterior do crânio, eles vão se articular, vão ter uma linha mediana, certo? Que vai realizar justamente a função, a junção, aliás, dos ossos nasais também. Então, pessoal, nós temos aqui justamente o crânio de um cão, uma figura na vista lateral, no qual a gente consegue visualizar alguns ossos. Então, vamos lá. Nós vamos ter aqui, por exemplo, esse primeiro osso, gente, o de número 6, esse osso aqui, ó, certo? Ele é o osso incisivo. Ele é um osso que fica na frente da boca do animal, osso incisivo. Lembrando que no ser humano, a gente não possui esse osso incisivo, certo? Mas nos animais eles vão ter. Esse é o primeiro osso, aqui no caso a figura de um cão, tá? E aí nós vamos ter também, no número 8, o osso nasal. Esse aqui também é osso nasal, que fica após o osso incisivo. Mais embaixo, a gente vai ter aqui a mandíbula. Toda essa região aqui, a gente vai considerar como mandíbula, ok? E aí nós vamos ter também
a maxila, certo? O osso maxila, que no caso é esse aqui, ó, que eu tô mostrando aqui para vocês, maxila, todo ele. E aí nós vamos ter também o osso zigomático. O osso zigomático ele fica nas laterais, justamente do crânio, certo? O osso zigomático. Nós vamos ter as suturas, que são as junções dos ossos, ó, como vocês estão vendo, são essas linhazinhas pontilhadas, tá? Vamos ter o osso frontal, ó, o osso frontal é justamente esse aqui de cima, da cabeça do animal, tá? Abaixo do osso frontal, nós vamos ter o osso parietal. Tá aqui ele, ó. Certo? Osso parietal. Então, nós temos dois parietais, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, tá? E aí, nós vamos ter também o osso temporal, tá? O osso temporal é esse aqui de número 3, ele fica vizinho ao osso zigomático. Então, tá aqui o temporal, todo ele, ok? E aí, nós vamos ter também o osso occipital, que ele fica na base do crânio, certo? O osso occipital na base do crânio. E aí, nós vamos ter as suturas, tá? Então, temos várias suturas. Sutura lambidoide, sutura zigomático-maxilar, né? De número 14. Nós vamos ter a sutura frontomaxilar, vamos ter a sutura escamosa, sutura maxilo-incisiva. Então, todas as suturas são essas linhazinhas pontilhadas. Então, aqui mais uma vez, em relação à vista lateral, certo? Do animal. Mostrando exatamente os ossos, não sei se dá para vocês verem direito, mas vamos ver aqui nas próximas figuras. Ó, aqui eu já tenho a vista ventral, certo? Eu tô olhando dentro do crânio. A gente fez um corte e a gente tá olhando dentro. Então, nós vamos ter o osso occipital, certo? Pessoal, em algumas espécies, a gente encontra o osso interparietal, certo? Ele fica entre os ossos parietais, por isso que a gente chama de interparietal. Vamos ter o osso temporal também, né? Fica nas laterais. O osso lacrimal. O lacrimal, pessoal, ele fica na órbita, né? Fica no globo ocular. O osso esfenoide e o osso zigomático, né? Também nas laterais. O osso maxila, o etimoide, o osso palatino, que esse a gente só consegue realmente visualizar na vista ventral. O osso incisivo, que é aquele primeiro que eu falei para vocês, né? Maxila. E aí, gente, estamos aqui justamente com o que eu tinha falado, né? Vista ventral, ok? Aqui eu tenho um crânio de um bulldog francês, né? Mostrando para vocês o que ele vai ter, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma certa diferença nessa espécie. Por quê? Porque eu tenho um osso chamado de pré-maxila, certo? Ó, eu vou ter o número 1, osso pré-maxila, ok? Eu vou ter o número 2, o osso maxilar, que fica exatamente nessa região aqui, ó, ok? Então, antes vem o pré-maxila, no bulldog francês, e o segundo vem o maxilar. O terceiro é o osso nasal, é esse bem pequenininho. Como eu falei, nos animais braquicefálicos, ele é bem pequeno, ele não é muito desenvolvido, tá? E aí, nós vamos ter o osso frontal, de número 4, ok? O 5 é o osso parietal, que ele fica exatamente na frente do crânio, tá? O de número 6 é o osso escamoso, que eles consideram, né? Aqui também, ó. Osso escamoso. O osso occipital, ele fica na base do crânio, o osso occipital.
E aí nós vamos ter a mandíbula, né? Então, toda essa região, a mandíbula é até um pouco maior, né? Ó, mandíbula toda aqui no Bulldog, tá? E aí, gente, temos os dentes, né? Então, vamos ter aí, vamos falar dos dentes mais pro finalzinho da aula, tá bom? Aqui outra vista lateral, mas aqui de gato, certo? Então, nós vamos ter os mesmos ossos, né? O osso nasal, a maxila, o osso incisivo, ó. A gente tem o osso incisivo justamente aqui na frente também. O osso nasal, ele é bem pequeno, tá? Bem pequeno mesmo. O osso lacrimal, ele fica exatamente no cantinho do olho, né? Na órbita. O osso maxila, certo? Os mesmos ossos, né? Que o cão vai ter, ok? E aí nós temos a mandíbula também do gato. Toda essa região aqui é a mandíbula. Tá? O osso frontal também. Osso frontal. O osso parietal também. Vamos ter o osso interparietal também nessa espécie, certo? O osso interparietal, ele fica mais aqui, ó, próximo à base do crânio, certo? E aí vamos ter também o osso temporal, né? Temporal nas laterais, ok? Então, nessa figura já dá para ver direito, né? Então, nós vamos ter aqui o osso nasal, gente, ele é esse aqui, ó, tá? Cuidado para não confundir o nasal com o incisivo, tá? Porque eles são bem próximos, a gente pode até achar que seja nasal, tá? Eu vou ter aqui o osso incisivo, vou mostrar aqui para vocês, ó. Toda essa região aqui da frente, de cor azul, é o osso incisivo, tá certo? Nós vamos ter o osso lacrimal. O lacrimal, ele tá justamente na região do cantinho do olho, ó, osso lacrimal, certo? E nós vamos ter também aqui o osso frontal. Então, o osso frontal, toda essa região aqui da fronte, ó, do animal, da frente. Ok? Tá dando pra ver, pessoal, direitinho, né? Ó. Osso frontal. Nós vamos ter a mandíbula, tá? A mandíbula toda essa região, ó. Região da mandíbula. Vamos ter também o osso maxilar, né? Então, o osso maxilar também é toda essa região aqui também, formando aí a boca do animal pela arcada superior dentária. O osso zigomático, então o osso zigomático ele é justamente esse, tá? O osso parietal, né? O parietal é esse aqui, parietal é esse. Então, temos parietal tanto esquerdo quanto direito. Nós vamos ter também as articulações, né? Então, próximo ao conduto auditivo, nós temos a articulação temporomandibular, certo? Que fica na região próxima das orelhas. E temos o osso temporal, que eu também esqueci de falar aqui, ó. Osso temporal. E o occipital, que fica na base do crânio, tá? Então, aqui são os ossos do gato, né? Do crânio do gato. Um pouquinho mais estreito, né? Um pouquinho mais diferente do que propriamente o cão. Então, aqui nós temos a vista frontal. Então, na vista frontal, a gente consegue ver claramente o osso nasal. Ó, olha como é bem característico aqui, né? Ó, osso nasal, certo? Do gato, no caso, osso nasal. Então, nós vamos ter também a mandíbula, né? Como eu tinha falado, toda essa região aqui de baixo é a mandíbula. O osso incisivo, gente, ele fica abaixo da cavidade nasal, certo? Ó, aqui é osso incisivo. Nós temos a maxila também, ó, osso maxila. O osso lacrimal, ele é bem pequenininho, mas a gente encontra ele, tá?
Então, é bem mais fácil achar. E a vista dorsal, olhando realmente de cima, a gente consegue ver claramente o osso frontal, ó. Tudo isso aqui, pessoal, é osso frontal, certo? Tudo isso. Aí nós vamos ter também o quê? Nós vamos ter o osso parietal. Parietal. Ó. Osso parietal. Aí eu falei que em algumas espécies a gente tem o osso interparietal. E no gato e no cão a gente encontra também, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, o osso interparietal, porque ele fica entre, né, ou próximo ao osso parietal. E também nós vamos ter, no caso, na base do crânio, o osso occipital, ó, que ele fica bem à base do crânio. Temos o arco zigomático, formando aí o osso zigomático, ó, nas laterais, certo? A maxila, nessa região aqui da fronte também, a gente vê. O osso incisivo. Então, mostrando aqui para vocês, pessoal, osso por osso, tá? Em relação ao osso parietal. Como eu tinha comentado com vocês, são dois ossos que vão formar a calota craniana e vão se articular. E vão também se articular com os ossos frontais, né? Na parte mais posterior. E vão se articular também com o osso occipital na base do crânio, na parte inferior. E com o osso temporal nas laterais. Então, mostrando aqui ele, ó, para vocês, o osso parietal é esse aqui, certo? Então, ele se articula com quem? Com o osso occipital na base do crânio, com o osso frontal que fica na frente e com o osso temporal nas laterais. Então, nós temos tanto esquerdo quanto direito, osso parietal. Os ossos temporais são ossos que vão constituir a maior parte das laterais do crânio, certo? Eles possuem uma projeção óssea que, juntamente com o osso zigomático, vão formar o arco zigomático, que vai limitar externamente a cavidade orbitária e a da orelha, que é o conduto auditivo. Então, nós temos aqui, ó, o osso temporal. É esse aqui, ó, todinho. Tá? Então, no osso temporal, a gente encontra justamente o quê? Ó? O meato externo auditivo, certo? Que fica ali próximo ao ouvido do animal. O osso temporal é esse. Então, nós temos o temporal esquerdo e o temporal direito. Então, é um osso par. O occipital é o osso que constitui a parte posterior do crânio. A gente vai ter também, pessoal, uma saliência, que a gente chama de crista nucal, certo? E é interessante que vai ter também o forame magno, né? No osso occipital. Então, tá aqui ele, ó. Ainda na vista lateral, a gente consegue visualizar todo o osso occipital, certo? E aí temos também uma regiãozinha do osso occipital chamada de côndilos occipitais, né? Que é justamente essa região aqui, ó. Então, esse aqui tudo é osso occipital. É a base do crânio, a parte mais inferior. Os ossos zigomáticos, eles são dois ossos que concorrem para a formação das cavidades orbitárias e do arco zigomático. Então, a distância entre os dois pontos mais afastados dos arcos, a gente consegue perceber a largura da cabeça. Então, mostrando aqui para vocês, ó, o osso zigomático, que é justamente esse, ó. Olha como ele fica nas laterais, né? O osso zigomático. É como se fosse o osso da bochecha do animal. Osso zigomático. Temos os ossos nasais e vômer. Os dois nasais são dois ossos que são bem estreitos, certo? Comprido, que vai formar a linha superior do focinho. Já o vômer, ele é o osso que vai dividir o septo nasal, né? Vai formar uma parte aí cartilaginosa na parte anterior do focinho. Então, temos aqui, ó, no caso do bovino, nós temos o osso nasal, ele é bem mais desenvolvido do que cão e gato, né? Você vê que o tamanho é diferente,
certo? Então, esse aqui é o osso nasal. Então, aqui mostrando aqui para vocês, mais uma vez, ó, da cabeça do cão, vista lateral, nós temos o osso nasal, que é esse aqui. Olha só como é que ele é estreito, ele é pequenininho, né? Ele não é tão desenvolvido, certo? Principalmente nos animais braquicefálicos. Aí que ele é pequeno mesmo. Osso nasal. Vamos ter a maxila. Então, temos o maxilar superior, chamado também. São dois ossos que vão participar de todo o focinho do animal, certo? Formam as fossas nasais e a arcada dentária superior. Então, a gente tem aqui, ó, o osso maxilar, certo? Em ruminantes, por exemplo, o osso maxilar. Essa parte, no caso, é amarelinha, certo? Maxilar, ó. Que vai diferenciar, né? Cão e gato vão ter outro formato. Ok? Então, ele fica próximo justamente do osso nasal. Então, aqui novamente, ó, no cão, eu tenho o osso maxila, ó. Todo esse osso aqui é osso maxilar. Aí, como vocês estão vendo, os dentes, eles são juntos aqui, conectados ao osso maxilar, pela arcada superior dentária. Ok? E aí, nós temos a mandíbula, que também a gente pode chamar de maxilar inferior, tá? Mas geralmente a gente chama mais de mandíbula mesmo. É formado por dois ossos que vão se unir, formando o queixo, tá? Então, na parte mais inferior, a gente tem a arcada dentária inferior. E a mandíbula, ela vai se articular com os ossos temporais, né? Formando a única articulação móvel da cabeça. Então, o único osso que consegue se mover, se mexer da cabeça, é justamente a mandíbula. Ok? Que fica na parte mais embaixo, né? O osso lacrimal, como eu tinha comentado com vocês, ele é muito pequenininho, ele fica justamente nesse ângulo medial do olho. Ele vai se articular com a face, né? Vai se articular rostralmente com o osso frontal e a maxila. E tem uma pequena participação na formação da face cranial da margem orbital, ou seja, da parte do olho, né? Da cavidade orbitária. Então, nós temos aqui, ó, o osso lacrimal. Certo? É como eu estou falando para vocês, isso vai depender de cada espécie. Tem espécies que o tamanho dos ossos eles são menores e outros maiores. O osso incisivo é aquele que eu falei que fica bem na frente, certo? Ele vai ter, o osso incisivo, alguns alvéolos, que eles vão ter raízes de dentes incisivos superiores, por isso que a gente fala dentes incisivos, né? Porque é justamente o nome do osso, certo? Eles são pares, eles conseguem separar do osso nasal e o maxilar, e são formados por processo alveolar, que não vai encontrar em ruminantes, e o processo nasal, são os componentes desse osso. Então, tá aqui, ó, o incisivo, ele vai se articular com o osso nasal, não sei se vocês estão percebendo, ó. Aqui eu tenho o incisivo, certo? Incisivo. Mais em cima eu vou ter o osso nasal, que é esse. Então, o incisivo, ele se articula com o osso nasal e vai se articular justamente com a maxila, certo? Vai se articular com a maxila também. Lembrando que no ser humano a gente não tem, né? Como eu tinha comentado. E aí, na vista ventral, pessoal, da cabeça do cão, nós conseguimos visualizar alguns ossos, né? Mais característicos. Então, a gente consegue ver aqui, ó, por exemplo, o osso incisivo. Olha só, né? O osso incisivo, ele consegue ter os ossos incisivos, né? Aliás, os dentes incisivos. E aí, mais embaixo, eu ainda vou encontrar dente também na maxila. Então, os dentes estão conectados do animal, do cão, tanto no osso incisivo quanto no osso maxila, tá? Então, o osso incisivo ele vai se articular com o osso nasal e o osso maxila, ok?
E aí nós temos o osso palatino, que fica mais ou menos na metade do crânio. Esse osso palatino a gente não consegue ver por outra vista, somente pela vista ventral, tá? Porque ele fica bem mais interno, ok? E aí, como eu falei aqui para vocês, ó, o zigomático, tá? Que fica nas laterais, formando o arco zigomático. E o osso occipital, tá? Que fica realmente na base do crânio. E nós temos um buraco, eu não sei se dá para vocês verem. E na anatomia a gente chama de forame magno. Esse forame magno, ele vai se articular com a coluna vertebral, né? As vértebras, elas vão se conectar aí nessa região, no forame magno da base do crânio, formando aí o sistema nervoso central, tá? Então, na vista lateral do cão, mais uma vez, mostrando aqui para vocês em relação às cores, né? Para ficarem destacados, tá? Nós vamos ter o osso palatino, tá? Cadê o osso palatino? O palatino, gente, ele fica tão interno que muitas vezes não dá para ver na vista lateral, certo? A gente só consegue ver ele mais na vista ventral, ok? E aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o incisivo, que é esse aqui de cor amarela, o nasal, o maxila, que é esse de rosa, maxila. Nós vamos ter o lacrimal, ó. Lacrimal, ele fica aqui na maxila também, na cavidade do olho, orbitária. Vamos ter o zigomático, que ele fica na lateral também do animal, nas bochechas, né? Nós vamos ter o temporal, que fica também na lateral, então nós temos direito e esquerdo temporal. O parietal, que fica mais em cima, na parte mais superior do crânio. O osso frontal, que fica bem na frente, né, conectando aí também o osso lacrimal e o zigomático. E nós temos o osso interparietal. Então, a gente já sabe que no cão e no gato, a gente já tem o osso interparietal, que ele fica no meio do osso parietal. E a base do crânio, a gente encontra quem? A gente encontra o osso occipital, certo? O osso occipital. E nós vamos ter o osso esfenoide, tá? O esfenoide, gente, ele fica também um pouco mais nas laterais, mas ele se prolonga, né? Na vista ventral, a gente consegue ver ele se prolongando na cavidade orbitária, ok? E a mandíbula, né? Tá aqui a mandíbula todinha também. Já no equino, a gente vai ter o osso parietal também, só que ele é um pouquinho menor, né? Certo? Osso parietal também. O arco zigomático, a gente tem. Nós vamos ter o osso frontal, né? Osso frontal. Osso nasal, certo? O osso nasal, ele é bem desenvolvido. Bem mais desenvolvido do que as outras espécies. O osso maxila, certo? E o osso incisivo, também bem desenvolvido no equino, tá? Diferente aí do cão e gato, né? Que a gente vê que o tamanho é menor, ok? Então, no equino, na vista lateral, a gente vai ter, por exemplo, todos esses ossos que a gente falou, né? Vamos ver aqui, ó. O osso nasal, bem desenvolvido, olha só, né? O osso incisivo, também desenvolvido. Vamos ter o osso maxila, né? Ó. Vamos ter o osso zigomático, o lacrimal, que ele é bem menor, o osso temporal, e mais em cima a gente vai ter o quê? A gente vai ter o osso frontal, né? Então, mostrando aqui para vocês o equino, vista lateral, nós vamos ter justamente o osso incisivo, olha só como é que ele é desenvolvido, né? Ele é bem maior. O osso nasal é maior ainda, ó. O nasal, ele é maior, no caso do equino, maior do que o incisivo. Aí temos aqui a maxila, também do mesmo jeito. Temos o osso lacrimal, que fica no cantinho do olho. O osso zigomático nas laterais.
Temos o temporal, que também fica na lateral. Temos o osso frontal, que fica bem na fronte, na testa do animal. Aí a gente já sabe que nos animais, né, nessas espécies, cão, gato, equino, a gente tem o interparietal, ó, que é esse roxinho aqui, tá? Que ele fica onde? Entre os ossos parietais. E nós vamos ter quem também? O osso occipital, ok? E o esfenoide, né, que ele fica também nas laterais aqui. Então, aqui nós temos a vista lateral do crânio bovino. O que vai diferenciar é o tamanho dos ossos, mas são os mesmos ossos. Então, nós temos aqui, ó, o incisivo, o osso nasal, o osso frontal, ó. Olha o frontal, como é que ele é enorme, né? Bem comprido. Nós temos a mandíbula, toda essa região é mandíbula. Nós temos a maxila, certo? O osso lacrimal, zigomático. Aí nós sabemos que temos o osso temporal, ó, temporal, parietal, e o osso occipital e o esfenoide, que ele tá bem aqui no cantinho e ele consegue se prolongar, gente, tanto lateralmente quanto dentro da cavidade orbitária, ó. Ele se encontra também, certo? Então, essa figura eu trouxe para vocês para mostrar a diferença entre as espécies. Então, nós temos aí, no caso, o cão, o suíno, o bovino e o equino, para vocês perceberem o tamanho dos ossos, né? Como eles são diferentes. Olha só o osso occipital. Olha o occipital do bovino, que ele é mais largo, e o do cão, ele já é o formato mais estreito. O do suíno, ele fica mais em cima, gente, ó, localizado. E no equino, ele é mais no centro, porém um pouco mais achatado também. Para vocês perceberem como os ossos vai diferenciar com as espécies em relação a tamanhos e localização, né? Então, pessoal, aqui nós temos uma radiografia de crânio canino, que vai conseguir nos mostrar alguns ossos, né? Como o osso nasal, o palato, a língua, o corpo da mandíbula, o ocioide, o osso occipital, o frontal. Então, a gente consegue, pela essa radiografia do crânio na projeção lateral, a gente consegue identificar alguns ossos. E aqui também nós temos o crânio do gato, né, com mandíbula, vista ventral. E aí a gente percebe o forame magno. Olha só o que eu falei para vocês, né, do forame magno, que é justamente ele que vai conectar o sistema nervoso central, que vai conectar as vértebras, né, cervicais, principalmente as duas primeiras vértebras, ok? E aí nós temos o corpo da mandíbula, né, considerado, e aí é a vista ventral. Aqui nós temos a radiografia do crânio do gato também, processo condilar, que é uma região da mandíbula. Nós vamos ter os dentes incisivos, ó, certo? Por que é incisivo? Porque eles ficam conectados ao osso incisivo também, né? Nessa arcada dentária. Aqui, gente, essa radiografia ela tá na projeção ventrodorsal, ok? Do crânio do gato. O crânio do suíno, praticamente a mesma coisa, certo? Só que no crânio do suíno a gente vai ter o osso pré-nasal, ó, que a gente não encontra nem no gato, nem no cão, não temos no bovino, nem no equino. Nós temos no suíno o osso pré-nasal. E aí, após o pré-nasal, nós temos o osso nasal. Aí nós vamos ter o maxila, certo? Também do mesmo jeito. E ainda, a diferença do suíno é que a gente ainda encontra osso pré-maxilar. Olha só, que a gente também não vê nem no equino, nem no bovino, nem no cão e nem no gato. O osso da mandíbula, a gente encontra também, ok? Osso da mandíbula. O osso lacrimal,
que fica no cantinho da cavidade orbitária, né, como eu falei. O osso frontal ele é menos desenvolvido. O osso parietal também ele é menor. Aí nós temos o osso occipital, também na base do crânio. E o zigomático, tá? O osso zigomático. A mandíbula do bovino, só para mostrar para vocês as partes, né, que a gente encontra. Então, a gente vai ter o forame mentual nessa região, que é como se fosse esse buraquinho. O corpo da mandíbula, que é essa parte. O ângulo da mandíbula, ó, o ângulo. O ramo da mandíbula. Vamos ter o processo coronoide e a incisura mandibular, ok? E borda interalveolar. Esse é o nome dessa borda. Mandíbula do cão, também, a gente vai ter os forames mentuais também, corpo da mandíbula, certo? Todo forame é um buraquinho. Então, a gente tem um buraquinho aqui também, forame mentual, tá? O osso canino, perdão, gente, o dente canino, tá? Dente não é osso, só pra gente deixar claro, né? O ramo da mandíbula, processo angular, aqui. E aí, pessoal, nós temos os dentes caninos, e aí nós vamos ter quem? Nós vamos ter os incisivos, certo? Que são esses da frente, que fica conectado ao osso incisivo. Ó, são os incisivos. Nós vamos ter os caninos, que vão dilacerar o alimento, ó, os caninos. Os verdinhos são os premolares, tanto na arcada superior quanto na inferior. E os amarelinhos, que são os molares, que ficam mais atrás, tá? Lembrando que dente não é osso. Por quê? Porque o osso tem característica de se reconstituir. Quando se tem uma fratura, ele se regenera. Já os dentes não. Quebrou, infelizmente, eles não se regeneram. Então, dente não é osso. Tá certo, gente? A gente tem que ter em mente isso. E aí, pessoal, os cães, eles possuem 4 tipos, que foram esses que eu mostrei, tá? Que são os incisivos, os caninos, os premolares e os molares. A gente tem uma grande diferença, porque no filhote, a gente chama de dente de leite, e os dentes ainda estão nascendo, né? A primeira dentição do filhote. Já no cão jovem, a gente vai ter os dentes definitivos, né? Os dentes já formados. E aí, nos idosos, a gente pode encontrar os dentes já um pouco mais desgastados, né? Com cálculos dentários. E aí, pessoal, os dentes incisivos, que são esses da frente, né? São esses primeiros dentes que a gente encontra aqui, ó. Eles conseguem fazer cortes mais delicados, diferente dos caninos, né? Porque os caninos, eles são usados para rasgar justamente a presa, a carne, fazer os movimentos da cabeça, do pescoço, né? Que o animal consegue fazer para poder dilacerar, para poder rasgar essa carne, certo? Os premolares, que são de cor verde, né? Eles são menores, são usados para transportar os filhotes, por exemplo, né? E os maiorzinhos, eles são os dentes mastigadores. Já os molares, que é de cor amarela, eles vêm junto com o último premolar superior e vai funcionar como um alicate de corte para aquelas partes mais duras também, né? E servem também como dentes mastigadores poderosos. E aí os dentes do equino, pessoal, o cavalo adulto ele tem 40 dentes e a égua tem 36, certo? Então, do mesmo jeito, a gente vai ter os incisivos, os caninos, os premolares, os molares, todos conectados tanto à região do osso incisivo quanto do osso maxila. Ó, temos 40 dentes, ok? No equino. No canino, no cão, nós temos no total 42 dentes.
Evolução da arcada dentária em função da idade. E aí, como eu falei para vocês, a cada momento que passa, os dentes eles vão sendo formados de acordo com a idade, né? Então, vai chegar um ponto que ele vai ficar totalmente com os dentes definitivos. Sai o dente de leite e entra o dente definitivo. Aqui nós temos os dentes do gato, tá, gente? E aí nós temos o quê? Nós percebemos que o gato, ele tem como se fosse umas rugas palatinas. Você vê que você olha o palato dele e ele tem essas ruguinhas. Essas rugas, pessoal, eles vão ajudar no palato. Por quê? Porque eles ajudam o encaminhamento do alimento em direção à boca. Então, isso vai facilitar a deglutição, vai facilitar a trituração desse alimento também, vai ajudar com que esse alimento ele consiga penetrar no esôfago, né, e consiga chegar até o estômago, tá? Então, no gato, a gente vai ter também os dentes incisivos, que são esses da frente, pequenininhos. Nós vamos ter os dentes caninos, que são os dentes dilaceradores, são esses que vão... Esses dentes, gente, caninos, é o que, quando a gente sofre uma mordida, a gente sente logo a dor, porque eles entram mesmo na nossa pele. Que são esses dentes caninos, são esses dentes maiores, tá? Dói pra caramba, né? Mordida de gato, quem já levou? Ó, são esses aqui maiores, ok? E aí nós vamos ter os premolares, tá? Que são dentes também mastigadores. E mais lá pro final, a gente tem os molares também. Os dentes bovinos, a gente percebe que eles não têm incisivos superiores, eles têm uma espécie de esponja dentária, certo? Que vão conectar os dentes. Então, eles vão ter no total 32 dentes, tá? No bovino. No caprino, também a gente percebe, ó, uma diferençazinha, né? A gente tem uma região chamada pulvino dentário, essa região aqui, ó, tá? A pinça, o primeiro médio, dente que fica no lado da pinça. Dente de canto e o segundo médio, tá? Nos caprinos. Então, são nomes um pouquinho diferentes, né? Quando a gente fala de cão e gato, ok?